E aí, pessoal, fazendo esse vídeo aqui para uma gravação bem rápida, para a gente contextualizar para chegar justamente em context, né? Então eu vou falar primeiro de props, tanto do pai para o filho, depois eu vou trazer do filho para o pai em outro vídeo, e aí a gente vai chegar no assunto context, para que serve. Então eu quis justamente contextualizar, né? Trazer antes um conteúdo que eu acho que eu ainda não fiz aqui. Então vamos lá, o que é a props? A props é uma propriedade, ela é justamente um diminutivo, em que eu falo para um componente como ele deve se portar ou como ele deve fazer algo. Eu dou esta informação para ele, ok? Então, o que a gente faz? Vamos criar um componente aqui. Vou fazer uma pastinha nova de components. Vou dar um zoomzinho já, que eu estava com a tela menor, que eu estava fazendo uns testes. Pronto. Então, aqui dentro do components, eu vou fazer um componente chamado apresentação, tá? É fictício, então não considerem, ok? Deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui para achar ele. Vou criar um index para ele. Estou fazendo com TypeScript aqui no exemplo, tudo, mas vou mostrar como é que seria se fosse só em JavaScript, tá bom? Depois eu mostro as belezuras aqui de fazer uma props com TypeScript, tá? Então aqui, basicamente, eu vou dar um export desse componente, tá? Apresentação. Não sei se coloquei apresentações, agora eu já esqueci. Apresentação. Tá, o que que se espera de um componente apresentação? Deixa eu dar uma pausa só para mudar meu teclado, porque ele está sem um shift do lado direito e me atrapalha. Pronto, pessoal, agora voltando aqui. Então, criando um componente de apresentação. Só mudar a linguagem. Foi. Return. Então, o que que eu quero aqui exatamente? Eu quero que ele me devolva um H1, né? Com algo escrito. Seja um olá, já que é uma apresentação, né? E eu quero que aqui venha o nome, né? Como a gente está ligando com variáveis, então aqui seria com chaves, né? A gente colocaria o nome. Só que aí, como eu invocaria esse nome, né? É a grande questão. Deixa eu dar um Ctrl S só para ele arrumar aqui, porque ele está reclamando. Ele está falando que esse nome não existe, mas eu gostaria que nesse espaço aqui ele colocasse um nome. Então, quando eu chamasse o componente aqui, chamado de apresentação, certo? Eu gostaria que ele viesse com um nome. Tá? Então, se eu estivesse fazendo com JavaScript, eu só colocaria aqui o nome, tá bom? Nome. Pronto, ele está recebendo nome. Ele está reclamando, porque eu já falei, eu estou lidando com TypeScript, né? Então ele gostaria de saber, ó, ele está falando, esse nome pode ser qualquer coisa, né? O que seria esse nome? Mas eu vou deixar assim, porque quem está fazendo com JavaScript não vai ter esse erro, então. E aqui, quando eu estiver fazendo a apresentação, quem está com JavaScript não vai aparecer erro aqui, porque o JavaScript não vai saber que está faltando alguma coisa, certo? Mas como eu estou com TypeScript, novamente, sem repetir, sendo repetitivo e chato ao mesmo tempo, mas só para lembrar sempre, então eu poderia colocar o nome aqui e enviar qual o nome que eu quero. E é justamente porque ele está falando lá, nome pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Eu poderia mandar um número aqui, eu poderia mandar um número assim, dessa forma, com chaves, lógico, né? Que é numérico, eu teria que passar aqui um número, né? Ou passar com aspas. Eu posso colocar direto com aspas por ser string, tá? Mas se for número, não, nem booleano, tá? Verdadeiro ou falso. Então, basicamente aqui eu colocaria qual que é o nome. Eu quero oi, lá tem o oi, né? Rafael. Então eu quero que este componente seja responsável por colocar oi, né? Ou olá, você escolhe, não importa. E toda vez que eu chamar esse componente, eu quero que eu passe uma props diferente para ele, né? É, Então, oi Aline, oi Bruno, oi Pedro, não importa, entendeu? Eu quero que ele passe essa props mantendo a estrutura que é o olá, o oi e o H1, certo? Ele vai manter, ele vai repetir essa estrutura e eu estou passando uma props para ele, uma propriedade. Então eu estou falando para ele o jeito que ele deveria ser, certo? É a props, tá funcionando. Eu vou colocar aqui para vocês para rodar. npm dev, que é legal mostrar, né? Abriu aqui na outra tela, mas eu já mostro, tá bom? Aqui, ó. Olá, 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 olá. Então ele manteve a estrutura e pegou a props e transformou. Pronto. Tá, mas a gente está fazendo com TypeScript. Como é que fica? Vamos lá. Então, com o TypeScript, o correto é esse componente ter uma interface, tá? Então, quando eu estou fazendo interface, né? Eu crio um arquivo de props aqui, ts, tá? Você pode fazer no mesmo arquivo, nada te impede, mas eu gosto de fazer separado, tá?
e eu exporto essa interface. Ou o type dele, não importa. Depois tem algum momento aí que eu explico qual que dos dois, que é quando é pra usar o quê. Apresentação props, tá? Eu coloco com este nome, você pode usar o nome que você quiser. Aí eu vou falar pra ele, pô, o nome, ele somente pode ser string, ok? Pronto, resolvido. O nome só pode ser um texto, não pode ser um número, não pode ser nada. Então, quando eu chego aqui, eu falo pra ele, ó, sabe essa propriedade aqui? Ou essas propriedades estão dentro dessa chave? Conjunto ou singular, não importa. Ela vai seguir a regra da apresentação props, tá bom? Pronto, ele já entende que dentro dessa chave só pode ter nome, né? É a única coisa que pode ter, tá vendo? O TypeScript me ajuda a achar o nome, porque ele tá seguindo aqui, olhando, pô, nessa interface só tem nome, então a única coisa que pode estar dentro dessas chaves é nome, certo? Ao mesmo tempo aqui, ele já entende que o nome pode ser uma string, e ao mesmo tempo aqui, se eu escrever uma apresentação e ela não tiver nome, ele continua dando erro, só que agora ele fala pra mim qual que é o erro, ó. Ó, ele fala pra mim, ó, propriedade de nome está ausente, e ela é obrigatória. E ela é do tipo apresentação props. Pô, não entendi. Vou colocar o nome aqui então. Aí ele tá aqui, ó. Nome da apresentação props, que é uma string, tá vendo? Ó? Agora ele já deu a dica e já colocou qual é a formatação que a gente tem que ter. Tem que ser uma string. Então ele tem que vir aqui com o nome Bruna. Não, um nome que não tem ainda. Agatha. Pronto. Então agora nós temos uma string. Ah, faz diferença com chave, sem chave? Não, não faz. Essa aqui é a props simples, né? E aí, na próxima a gente vai ter um papinho, né? De. Dá pra fazer muitas coisas com isso aqui, gente. É infinidade de mandar dados pra dentro de componentes, né? E é só isso, basicamente. Eu posso mandar qualquer dado, enviar qualquer dado, escrever qualquer coisa, pegar um dado de um input, ok? Mas vamos manter no básico aqui. Acho que é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Alguém vai responder ou eu quando tiver um tempo, beleza? Falou, adeus e tchau, tchau.